Boa noite a todos. Mais uma live da Tríade do Emagrecimento. Estamos aqui esperando, aqui a Camila já entrou. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Nath. Esperar que a Camila está entrando. Vamos esperar também a Renata. Oi! Tudo bom? E você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar a semana falando daquele assunto maravilhoso que o povo gosta, que é emagrecer, saúde. Vamos deixar todo mundo aí com o corpinho em cima. Todo mundo fitness. Eu não falei nem emagrecimento, mas assim, com peso certo para cada um. Não é? Não é? Não, e outra, como vai emagrecer já desde a mente até o dedão do pé, vai tudo. Justamente. Porque é o peso certo. Se você quer engordar, você vai engordar. Se você quer emagrecer, você vai emagrecer. Porque tem gente que quer engordar também. Sim. Não é? É assim, é uma minoria, porém tem. Isso existe. É uma minoria, mas tem. Pegar massa, né, cara? Pegar mais massa muscular. Ou até enrijecer. Por exemplo, no meu caso, né? Eu não quero emagrecer, eu quero enrijecer, somente. Então eu quero um projeto para mim, né, para o meu corpo de enrijecer, né? Pela minha idade, eu já estou no peso certo, na verdade, né? Então eu quero pegar massa, isso mesmo. Quem está falando isso, pegar massa. Então é um alimento que faça eu ganhar massa, é uma atividade onde eu faço ganhar massa, né? E então é tudo isso, é o peso certo, é você ficar com o que você quer, na verdade, né? O que eu escuto muito é alguns pacientes me falam assim, doutora, tem como emagrecer e já ganhar massa junto? Não, esquece. Isso não existe. Primeiro faz uma coisa, depois você faz a outra. Entendeu? Não, isso não existe. E é assim, tudo tem uma avaliação, porque depende do biotipo da pessoa. Tem pacientes meus que demoram muito para ganhar massa, mas assim, horrores, demoram horrores. Então, assim, tem que fazer um trabalho muito específico, muito individual, pesquisar por exames para saber se não tem algum fator hormonal. Tem também o fator de idade que influencia demais. Então, assim, é um trabalho muito específico, até na mente também. Você tem que pesquisar se lá atrás não tem algo que está te impedindo de você ganhar aí a massa muscular e alcançar os objetivos. Não só emagrecimento, mas para qualquer um. Por exemplo, você que quer enrijecer, tem também certos fatores de idade, pode ter algum certo fator psicológico, pode ter um certo hormonal. Então, tudo isso tem que ser estudado. É mesmo, e tem mesmo, viu? Esse negócio de ganhar massa, na subjetividade, por que que você não ganha músculo, não ganha massa, não ganha força? Tem um porquê, tá? Ó, a Renata tá chegando aqui. Tem um porquê que você não ganha massa muscular, tá? Então, tudo tem um porquê, como a Camila falou. Não é somente o corpo ou a atividade física. Tem um fato psicológico também. Sim. Oi, Rê! Oi. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom ver vocês aqui. Vocês estão bem? Estou bem, graças a Deus. Então, tá bom. Com frio, Rê? Ai, na verdade, eu não tô, mas é que eu adoro jeans. Aí eu falei, vou dar aqui. E aí eu falei, vai ficar tudo legal. E aqui é fresquinho. Então tá bom. Então, falando sobre fazer um processo, não é só de emagrecimento, pode ser de massa muscular, a pessoa quer ganhar massa,
né? Quer ganhar peso, às vezes, também. É o peso certo para cada pessoa, né, Rê? Sim, e tanto que, se a gente falar sobre emagrecimento, e aí eu trago um dado de 2006 a 2019, aumentou em 40% o nível de acima do peso e obesidade no Brasil. Então, na pandemia, a gente ficou em primeiro lugar no mundo de pessoas que mais engordaram nessa fase. Acredito. Então, a gente mudou muitas coisas e o brasileiro foi muito afetado por várias coisas, né? Se a gente for olhar, o nosso povo é muito mais, nós somos mais assim sociáveis, somos muito mais de sair, de se comunicar. Então, talvez essa questão do comportamento, desse social, ele interferiu. E aí tem a ver com o quê? Como é que eu penso, como é que eu vou gerir essas emoções. E aí, independente se eu tô acima do peso ou se eu tô querendo buscar massa magra. Então, é como o ambiente interfere nisso. Então, um dado que eu falei para a nossa conversa, porque os dados eles não mentem, né? Então, no Brasil, o sobrepeso aumentou 30%. E a obesidade aumentou 70%. Então, a tendência de uma pessoa que está sobrepeso se tornar obesa, isso é muito comum. É isso Então, mesmo. como tem a ver a questão de todo o comportamento de se analisar? É isso mesmo. Bom, hoje a gente tá. Qual é o tema de hoje? É o porquê que a gente que não consegue emagrecer, não é isso, meninas? É o que te impede de emagrecer, tanto no Impede de mental, emagrecer. como no físico, quanto na alimentação. Isso mesmo. Eu vou. Posso começar a falar alguma coisa sobre isso? Depois aí cada uma fala? Pode ser? Com certeza, pode. Então vamos lá. Na parte psicológica, na parte terapeuta, o porquê que a pessoa. Quais alguns motivos que faz você não conseguir ir no seu peso ideal, tá? Eu não vou falar nem gordo, nem magro, o peso ideal, tá? O porquê que você não consegue chegar. Muitas vezes começa até lá na infância, muitas vezes não, todas as vezes, começa lá na infância. Só que quando a gente é adulto, vem gatilhos daquelas emoções que a gente teve lá na infância e que impede a gente de não chegar no peso ideal. Por quê? Porque a pessoa fala assim, mas eu não tenho traumatizações nenhum, tal, não sei, mas não é bem assim. A gente não vai lembrar lá da infância. A gente não vai lembrar quando a gente era pequeno, com 2 anos, com 3 anos. A gente não vai lembrar. Só que a gente vai ter as mesmas emoções do que a gente passou lá na infância. Quando a gente tem as mesmas emoções, são gatilhos daquilo que a gente sofreu lá. Só que a gente não lembra, porque está tudo no inconsciente. Então, por isso que eu faço a leitura corporal, que quem entrar nesse projeto, nesse treinamento, eu vou fazer a leitura corporal na pessoa para ir na origem do problema. Lá que aconteceu na infância, que a gente vai chegar lá. Embora você fale assim, não, mas eu não vou lembrar. Não, não é assim. A gente tem técnicas onde a gente descobre de onde foi. Às vezes, por exemplo, você achou na sua interpretação, quando você era bebê, que você foi abandonado. Por quê? Porque a mãe, ela deixou você muitas vezes chorar no berço, porque ela estava ocupada fazendo alguma coisa, né? Ela estava fazendo uma comida e não podia largar no meio, ela estava fazendo alguma coisa, não podia largar, e ela deixou você chorando um pouquinho no berço. Ou ela estava falando no telefone e ela deixou você chorando alguns minutos no berço. E a criança não tem noção do tempo. Para ela, minutos é muito tempo. E ela achou, ela interpretou que ela estava sendo abandonada. Eu vou dar um exemplo mais ou menos, tá? Eu tenho 2 filhos. A minha filha,
a mais velha, tinha uma escola e aí eu amamentava ela. Ela ficava na minha mãe, a minha mãe morava pertinho da escola, e eu amamentava, deixava ela lá com a minha mãe. E voltava para a escola, que era pertinho. Falava, mãe, quando ela acordar, você me chama. E a hora que ela acordava, minha mãe me ligava, falava, olha, a Marina acordou. E eu, às vezes, estava fazendo matrícula na escola. Não dava para falar para a pessoa que estava lá, para a mãe, né, que estava lá fazendo matrícula, olha, eu tenho que sair agora, porque minha filha... Eu falava, mãe, vai, né, dando alguma coisa para ela, brincando com ela, porque eu já vou. Então, esses minutinhos que ela passou fome, na verdade, né, ela interpretou que ela estava sendo abandonada. Foi a interpretação dela. E com várias vezes, repetidamente, que ela passou por isso, o oral dela, que é o traço de caráter oral dela, é o mais elevado. E onde ela tem esse problema até de engorda, emagrece, porque ela se sentiu abandonada. Então, ela ficou com essa traumatização, que foi na cabeça dela, não foi que eu abandonei, não foi nada disso. E que ela desenvolveu mais algumas características do oral. Porque ela teve isso quando ela era bebezinha, né? Então qualquer coisa que ela come, ela engorda. Ela tem esse problema de balança, né? E ela é muito sentimental, chorona. Ela é toda cheia de dependências de alguma coisa, dependências emocionais, né? De alguma coisa, mas não é só coisas ruins, também ela tem outras coisas boas do oral, né? Que é muito amiga, muito aconchegante, ela gosta muito de comer, que faz parte do oral. Então, se às vezes a gente resolvendo esse ponto dela, né? Porque você sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então ela mora na Itália, ela não mora na Itália, imagina lá. Então, ela faz eu trabalho muito com ela, mas é que ela, né? Mas, como eu falei, com a mãe é mesmo mais complicado. Mas quando a gente trabalha com com isso na pessoa, na origem do problema, ela vai tirar isso da consciência, ver que realmente foi uma coisa da infância, que hoje é só um gatilho, ela vai superar isso e vai começar a emagrecer mais facilmente. Logicamente, né, com o personal, com uma nutricionista, ela vai conseguir emagrecer porque ela já superou esse problema. Patrícia, né? Gostaria de trocar esse depoimento, esse caminho. Eu fui uma pessoa que tinha leitura de abandono, né? Uhum. Então, é muito interessante como a gente tem que dar muita apoio para como o cérebro ele lê. Tem uma série no Netflix que é como o cérebro cria, ou também como os bebês eles interpretam. Então, assim, são muitos neurônios, eles estão captando tudo, tentando entender o que é o mundo, tentando entender o que é o planeta. Então, teve um momento que eu acordei no berço, hora que é bem pequenininha, acho que é menos de 1 ano. Eu me recordo, porque eu tive várias terapias, enfim, e elas acabaram vindo por várias questões, né? Uma delas, porque eu sempre achei que eu chorava demais. E aí eu queria tentar mudar um pouco. Todo final do ano eu chorava. Gente, era demais. Era Feliz Ano Novo. É a oralidade. É a oralidade. A oralidade é sentimento, né? Não é pra mim. Todo final do ano eu chorar, né? Aí, enfim, foi um dos gatilhos. E eu acordei no berço. Minha mãe, ela tinha ido na vizinha, porque a gente morava como se fosse casas, né? Num quintal com várias casas. Isso quando minha mãe chegou aqui do Ceará, e aí eu nasci aqui, mas ela tinha os vizinhos e saiu. Aí eu acordei e fiquei assustada. Eu lembro que eu segurei olha que eu lembro. Eu segurei no berço e comecei a chorar. Aí alguém gritou para ela, Raimunda, a Raimunda acordou. Aí, quando ela foi, Renata acordou, ela saiu correndo.
teu microfone está dando interferência. Vou baixar o som aqui, se é o meu som. Tá me ouvindo agora? Tô. Mas está dando interferência. Engraçado, essa interferência desde outra vez. Vou procurar o que é. Se ficar ruim, eu dou um tempinho, aí a Tati fala. Tá ruim. Eu falo depois. Eu posso falar? Vê a negócio da interferência aí pra gente conversar. Então, no caso da alimentação, tem diversos impasses, né, que eu posso falar. Por quê? Tudo começa de um grau de ansiedade que o paciente ele vem até mim. Depois da pandemia, teve depressão, crises aumentadas de síndrome do pânico, ansiedade. Então, hoje isso está muito alto. Esse índice está totalmente relevante. E é uma das maiores coisas que implica no processo de emagrecimento. Antes, lá atrás, era sono, era falta de hábitos, era falta de hora, não tinha hora para comer, era falta de ingerir líquidos, mas não. Hoje, o que eu percebo em consultório é que a maioria das pessoas, elas vêm para mim sem ter tratado a ansiedade, porém querendo emagrecer, e acaba não tendo esse resultado. E isso porque é a muito... ansiedade, Cá, a ansiedade também é da oralidade. A ansiedade, a depressão também é da oralidade. Nessa época que a criança está achando que ela foi abandonada, como a Renata pode falar agora. Entendeu? Uhum. É a interpretação. Faz com que ela fique ansiosa também, faz com que ela fique depressiva também. É nessa fase também, viu? Sim, eu vou falar por mim. Eu, assim como a Renata, eu fui uma criança super ansiosa. Super, super. Falava que ia viajar, me dava dor de barriga. Eu precisava correr no banheiro. Se eu não fosse viajar, eu ficava com febre. E aí foi se estendendo, isso foi piorando, o grau foi piorando, piorando. Então hoje eu entendi que se eu não procurar um equilíbrio entre o mental e o meu físico e o meu corporal, não vou ter nada. Não vai adiantar eu entrar em qualquer processo, começar uma coisa, porque eu vou começar e eu não vou terminar, nenhuma nem outra. Né? Então, assim, hoje, essa ideia que nós tivemos foi justamente por isso. Também depois da pandemia, houve sequelas de esquecimento, houve diminuição do olfato do paladar, que tem pessoas que ainda nem voltaram isso. Então, pensa, não tenho prazer de comer porque nutre, perdi o olfato e o paladar. E aí, o que a gente faz? Então, às vezes, você precisa trabalhar com multiprofissional, uma equipe multi. Eu recebo também pessoas que falam assim, eu quero emagrecer, porém eu não faço exercício. Tá, e aí? Como que a gente faz? Porque ou a pessoa faz exercício demais ou ela não faz nada. Tem esses dois pilares também. Então, as pessoas, elas precisam entender que não é só uma nutri, ou não é só o terapeuta, ou não é só o educador físico. Se ela quer alcançar objetivos claros, resultados excelentes, ela tem que fazer tudo do início ao fim, porque ela vai começar uma coisa e não vai terminar outra. E é algo que, assim, se a gente não entender que essa gerência e que essa escolha é nossa, nessa consciência, entra no looping. Eu várias vezes na dança ou por aulas, eu emagrecia e engordava. Porque o meu pilar estava muito apoiado na atividade física. Mas tinha duas pernas que eu não conseguia olhar. Que era o comportamental e a nutrição. Quem é da dança? Quem é da dança? Na uma época, a gente ensaiava 3, 4 horas e sem comer nada. Então, assim, era algo que tinha muito intervalo. Quando a gente ia comer, às vezes era uma feira que estava perto. O máximo era um almoço no Habib's ou um frango assado, enfim. Então, ainda bem que a nutrição e tudo mais evoluiu bastante. Então, a gente entender que o ser humano e qualquer ferramenta, principalmente emagrecimento ou peso ideal, a força, a união faz a força, entender que ele é várias camadas, isso é 100% de resultado
e de autocontrole, de autocuidado, né? Então, é algo que a nossa proposta e todo esse olhar é o que a gente também tem com a gente, né? É algo que é uma manutenção e nossas histórias inspirou essa grande união. Então, a Ká fala, né, sobre a questão do treino. É algo muito real. Tanto como às vezes as pessoas associam o treinamento como o cara que vai fazer a mudança do emagrecimento dele. Eu era uma pessoa. Ou da E tem hipertrofia, né? come e vai treinar no dia seguinte. Né? Ah, eu tô bebendo hoje, tô treinando hoje. Assim, depende em que fase que você tá, depende o porquê. Então, são vários caminhos. Então, hoje, o que é um dos fatores que impede emagrecimento? Vou falar, assim, mais de 5 pontinhos. A alta ingestão de alimento, que aí a gente fala com a Camila. O estresse, e aí a gente fala com a Patrícia. A baixo movimento, aí vem para mim. Aí entra o processo inflamatório, que é a combinação disso tudo. Então, é isso, olhando pela parte de movimento, isso aí eu estou falando ações fisiológicas. Todas essas escolhas, né, o nosso tripé sendo feito, vai inflamar. Então, assim, a Patrícia sabe que o comportamento de estresse, ele gera várias coisas fisiológicas. A Ká também. Eu também. Então, assim, é uma pessoa inflamada. Inflamada com a vida, inflamada de todos os jeitos. Então, a gente já está meio que já puxando o nosso tema já com a resposta. Então, é um dos pontos que é a inflamação. É verdade. De tudo isso. E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou saber, eu não vou querer fazer atividade física. Porque eu não gosto de fazer atividade física. Eu vou fazer um trabalho com vocês para reprogramar a mente de vocês para gostar de fazer atividade física. Mas eu não vou conseguir fazer o programa nutricional. Porque a minha casa sempre tem doce e eu não vou aguentar, porque minha mãe faz bolo e eu não vou aguentar. Eu vou fazer uma reprogramação mental em vocês, aonde você vai comer, ou não vai comer o doce, ou vai comer o pedacinho necessário. É esse o meu trabalho da terapia. É fazer você gostar e não gostar de certas coisas. Ou fazer mais ou fazer menos de outra coisa. É uma reprogramação mental. Além de ir na origem do seu problema, eu vou também reprogramar a mente para você comer menos, para você gostar de fazer mais exercício e vice-versa, e isso daí. Trabalhar com a sua mente. E faço um parênteses aí também, na parte de treinamento, eu vou trazer alguns caminhos de sono, que não adianta, se a gente não descansar e não dormir, nada funciona. Esse é um fator mais importante que tem. E um dos pontos, e aí às vezes a pessoa faz terapia, faz hipnose, mas acorda todo dia meio-dia. Como é que fica o ciclo circadiano? Mesmo que hipnose, não dá. Então primeiro tem que mudar os primeiros hábitos, os primeiros conceitos. E para a gente ter um sono de qualidade, mesmo que você tenha aquele dia de final de semana, é final de semana, vou dormir. Tem que acordar no máximo 9 horas da manhã. Porque é onde está o pico de cortisol. Porque o pico de cortisol, ele tem que acontecer. Se ele não acontece às 9, ele vai acontecer em algum momento do dia. Então, é algo assim, dormir depois das 9 é algo que tem que ver a saúde. Tem que ver por quê, tem que ver, são vários fatores. Então, quando a gente... Aí eu vou fazer um adendo que eu ainda não contei para elas, até eu vou fazer um a mais. Eu vou trazer um olhar feminino também, tá?
Então, o olhar feminino, ele vai estar envolvido para movimentos do feminino, a dança, algumas coisas que vão... Isso foi uma das coisas, uma das ferramentas que mais me trouxe acolhimento, junto com ferramentas terapêuticas, de força. De eu me amaternar. De eu ser minha própria mãe também em alguns momentos. E não só comida. Então, são várias ferramentas que a gente vai somar. E aí, fazendo esse gancho, já soltando já a bola para a Patrícia, um dos pontos do emagrecimento é o ambiente físico. Com Então, certeza. assim, como é que eu vou mudar o meu hábito se eu não mudo o meu ambiente físico? Com certeza. O ambiente é muito, muito, muito importante. O ambiente é, gente, para um comportamento, e tudo é o comportamento, né? A leitura corporal é um comportamento, nós somos comportamentos, nós somos atitudes. E o ambiente é um dos fatores principais. Se você não está bem no seu ambiente, como que você pode mudar a sua vida? Como você pode ficar bem? Como você pode se amar? E se não, você não se ama, como você pode mudar o seu corpo? Né? Sim. É bem por aí. Não, e outra, tem também a questão familiar, de como são os hábitos na sua casa também em relação a tudo. Acho que isso daí é um fato muito importante. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela até quer melhorar, só que tal pessoa da família tem uns hábitos ruins e ela talvez não consegue mudar porque ela não quer atrapalhar a rotina daquela pessoa, porque se ela mudar, ela vai mudar tudo, a casa inteira, mas tem que mudar. Se a pessoa está seguindo hábitos ruins, o ideal é que você entregue hábitos bons para ela. Tanto de comportamento, tanto de rotina, de exercício físico, quanto na alimentação, porque isso tudo traz um prazer tão grande no final do dia, tão gostoso. Quando você faz exercício, por exemplo, exercício físico, para quem não tem sono, você chega em casa, dá um cansaço, mas um cansaço gigante, você fala, vou dormir cedo hoje. Você nunca dormiu cedo na sua vida. Aí naquele dia que você começou a fazer, você vai dormir. Aí, por exemplo, sou uma pessoa ansiosa. Vou fazer terapia. Nunca fiz. Ai, porque você sabe, Paty, que muita gente tem preconceito. Acha que é pra gente estar enlouquecendo. E não é isso. Não é terapia. Gente, não coloque, não tira. Terapia não é pra doido. Não é só pra doido. Não, terapia não é para doido, não. Terapia é para qualquer pessoa. Inclusive, hoje eu estava lendo um meme, na verdade, né? De uma amiga que falou assim, fui me consultar com uma psiquiatra, não, com uma psicóloga, e perguntei para minha psicóloga como que ela entendia todos os meus problemas. E não reclamava, ela falou assim, porque eu também passo com uma psicóloga. Então, uma vai passando com a outra, porque todo mundo precisa. Entendeu? Então, na alimentação, a gente também precisa se regrar, porque a alimentação é uma coisa tão prazerosa. Gente, quem não gosta de comer? Todo mundo ama comer. O prazer da vida é comer, é dormir, é sair, é viajar, mas o prazer do ser humano é comer. Alguém gosta de ficar com fome? Ninguém gosta. Então, você vai acabar comendo alguma coisa que vai te trazer malefícios para a saúde todos os dias, aí também não dá. Então, o que eu vou fazer na minha parte? Eu vou passar toda uma reeducação alimentar por um período. Como o programa vai ser 3 meses, então eu vou fazer um período, uma reeducação alimentar com todas as instruções. Vou passar um questionário para saber individualmente qual que é o objetivo de cada um, qual que é, e assim por diante. Eu, a Paty, a Rê, sempre vai conversar quanto a isso pra gente minimizar e tratar o quadro dessa pessoa. Individual. Porque o que a gente quer é o individual. Então, na minha parte, vai ser a reeducação alimentar, vai ter orientações nutricionais, vai ter receitas, gente, receita fácil. E eu não vou falar mais, que vai ter muita coisa, então eu vou deixar para as próximas lives. E eu passo o gancho da questão do social, que ela falou da família.
Então, assim, eu já vou seguir já a Camila e já vou trazer para treinamento. Um dos pontos que interfere também é o comportamento social. Amigos, marido, esposa, enfim, é o comportamento social. E o comportamento propriamente dito. Então, isso interfere completamente no qual é o seu caminho. Sabe, fale quem tu andas e diga quem tu és. Mais ou menos assim. Eu não gosto desses ditados, mas às vezes eles têm uma sabedoria. Então, eu faço também o caminho desse processo do social. Então, é outra coisa. Vai estar com um grupo e com pessoas que querem o mesmo. Então, assim, a Camila e a Paty queremos o mesmo. Então, mesmo que cada uma tenha um ritmo, mas existe uma mesma energia. Digamos que, vamos dar exemplo aqui, vai. Um avião, um helicóptero e um foguete. Né? Não vou falar quem é o foguete nem quem é o helicóptero, tá? Não me deixa essa exposição, tá bom? Não precisa. E aí, eles precisam voar no mesmo sentido. Mesmo que cada um seja um tipo de aeronave, mas eu preciso andar no mesmo sentido. E aí eu falo na mesma questão aqui em casa. Eu comecei a colocar sal rosa, por vários fatores, enfim. Aí, vai falar que vai ficar maravilha? O marido falou, sal rosa! Não vai. Ai, porque super saudável, porque eu não sei o tempo direito, porque assim é mais, assim é menos. Aí você vai respirando e ele vai vendo, olha, que interessante. E aí vai aos poucos, você coloca, aí o sal branco acaba, aí você tem que usar o sal rosa, e assim vai. Então, assim, são vários caminhos. Foi isso que eu fiz aqui em casa gradativamente. Então, alguns caminhos, eles são bem interessantes. E solto um aqui sobre o banho, que a Camila falou. Uma das coisas que eu vou trazer na atividade física é sobre essa questão de sono, descanso e treino. Então, eu não vou trazer só a questão do estímulo. Eu vou fazer também a questão do sono e descanso. Porque os dois precisam estar juntos. Vamos dar um exemplo. Quem nunca chegou em casa e tomou um banho quentinho ou morno e sentiu relaxado? Ou numa hidro? Não fica o corpo relaxado? Porque a nossa temperatura está fora, quente, e o que o corpo fala lá dentro? Esfria. Ela está quente fora, esfria. E quando ele esfria, a gente relaxa. Ao contrário, quando você está sentindo calor. Já acordaram à noite e tirou o cobertor porque está com calor? Você já desperta. Você está com calor, você já tira com meia, enfim. Por quê? O corpo está quente por dentro. O quente acorda. Então, parece ser antinatural, né? Mas quando você treina... O microfone voltou a fazer interferência. Né? Eu não sei ainda por que tá assim. Mas eu vou ficar quietinha e depois eu volto de novo. Vai ser intervalos, assim, ó. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta pra gente? Perguntar para uma pessoa, pode? Porque a pessoa falou que não ia conseguir a live, ela perguntou. Ela perguntou assim: como que eu posso tratar primeiro minha ansiedade sem me submeter a emagrecimento, nada? Por onde eu começo a tratar minha ansiedade para depois eu começar o emagrecimento? Qual caminho eu devo seguir? Qual caminho eu devo trilhar? Boa pergunta. Quem foi? Primeiro,
Primeiro vai ser mesmo Não, a isso. colega minha que perguntou não vai poder assistir a live hoje, eu já perguntei logo. Mas primeiro vai ser mesmo isso, a ansiedade. Eu vou tratar a ansiedade porque eu vou fazer uma leitura e vou saber o porquê que ela está com ansiedade. Eu vou tratar essa ansiedade. Eu vou tratar essa ansiedade, eu vou tratar uma compulsão, eu vou tratar um problema de dependências. Eu vou tratar isso e aí eu vou chegar para a Camila. Oi? Na verdade, você vai saber a raiz do problema dela primeiro, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Começar o tratamento. Isso, eu vou saber, eu vou fazer uma leitura, vou saber a origem do problema, tá? A gente vai começar a tratar, e aí eu vou falar, Renata, a fulana, a Mariazinha, a ansiedade dela foi por isso, Camila, foi por isso, isso. Vamos trabalhar junto com essa pessoa. Como que a gente vai trabalhar com ela? Eu vou dar exercícios para ela, tá? A Camila vai dar um plano nutricional depois que eu passar tudo isso para ela, que eu já vou estar trabalhando com essa ansiedade, tá? E a Renata também. Rê, olha, essa pessoa, a Mariazinha, está com ansiedade, assim, assim, assim. Então, que tipo de exercício que você vai colocar ela, tal, não sei o quê, para também baixar essa ansiedade, porque a atividade física baixa a ansiedade. Até colocar o pé na areia, na terra, na grama, abaixa a ansiedade. Tá? Ground. Chama ground. Colocar o pé na terra, na areia, na terra, na grama. Também 15 minutos. Também baixa a ansiedade. Eu vou ensinar pontos na orelha onde você vai fazer massagem para baixar a ansiedade. Eu vou fazer exercícios de EFT para você abaixar essa ansiedade, tá? E aí sim, eu vou passar para a Camila e para a Renata, e aí começa as outras atividades. Mas primeiro vai passar comigo. Todas as pessoas que têm ansiedade, compulsões, depressão, medos, até abusos. Quem teve problema de abusos tem problemas de obesidade. Tá? E que a pessoa não sabe nem de onde vem. Só que aí, que a gente faz uma leitura, a gente vai chegar lá. E aí a gente vai tratar isso, depois ela vai chegar com dos outros profissionais, aí sim vai ter sucesso. E falo sobre a questão do movimento, toda essa ação de comportamento, eu vou estar somando também a um olhar que eu tenho de PNL e vou estar trazendo ferramentas. Por exemplo, tem pessoas que o aeróbio vai funcionar com música. Então, eu vou estar disponibilizando playlists específicas para cada tipo de treino, até de perfil de pessoas, enfim, vai ter vários caminhos. Então, a música tem muito a ver com motivação, tanto a questão aeróbia como a questão de treinamento propriamente dito, exercício ao ar livre, que a parte falou do aterramento, do underground, de aterrar. Então, assim, tudo que a parte entregar, a busca é transformar com o movimento e com o treinamento isso em prática. Então, é uma luva mesmo, uma coisa que veste na outra, e aí vai fazendo todo esse apanhado desse corpo, né? Mais autocuidado, mais consciente, principalmente consciente. Porque o ser humano é muito complexo, né? A gente tem várias maneiras de chegar no mesmo ponto, né? Como eu chego na ansiedade? Pode ser desde um receio de algo que pode acontecer numa vida, ou pode ser uma apresentação de um TCC. Então, são coisas tão negativas, às vezes coisa negativa, mas a leitura é a mesma. Então, a gente acaba tendo mais ferramentas de como manter um peso ideal, como ter uma constância, enfim, como ter esses pilares mais equilibrados na vida. Melhorou o áudio? Melhorou. Melhorou. Gente, eu não sei.
Ó, na próxima live, quem descobrir que efeito é esse, ganha... Mentira, não ganha nada. Mas brincadeira à parte. Meus amores, é assim, mandem perguntas pra gente também. A gente tá com várias coisas, mas as perguntas, elas são muito válidas aí, muito ricas. De É porque dúvida. para a gente fazer outras. Quais são o assunto que interessa para a gente falar nas lives? Porque a gente vai estar fazendo as lives toda semana e até o final desse mês agora. Porque em março começa o treinamento. Então, manda pergunta, manda para mim, para Renata, para Camila. Olha, eu quero saber sobre isso. E aí a gente vai montar a live com essas perguntas, porque para chegar no treinamento agora em março, a gente já vai estar já sabendo de tudo que vai acontecer, tirando dúvidas e tudo mais, entendeu? A gente quer tirar todas as dúvidas para quando chegar em março, vocês entrarem no treinamento. E se alguém quiser sugerir algum tema que queira que a gente mencione, que a gente explique, pode deixar também nos comentários, a live vai ficar gravada, tá? Vai estar ou no meu perfil, no da Renata, ou no da Patrícia. Podem mandar no direct pra gente, a gente está disponível para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente está aqui. E é muito importante que vocês interajam com a gente para a gente poder ajudar vocês. Porque o que a gente busca é isso, ajudar vocês a seguir o caminho que vocês sempre sonharam. De ter uma vida tranquila, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente precisa disso. Então, deixa aí nos comentários. Se quiser perguntar agora, já aproveita que a gente responde todas as perguntas de vocês. E estaremos aqui. E outra coisa, gente, manda essa live para outras pessoas que vocês sabem que precisa, que querem, né, um peso ideal, querem melhorar a vida no corpo, mente e a saúde. É saúde. Então, manda, olha, fulano, olha, vai ter um treinamento assim, 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 tem um projeto assim, assim, assim. Você não quer participar? Você tá interessado em, pelo menos, só escutar a live das meninas? Então, manda para as pessoas, compartilhem, sabe? Porque é muito importante. Às vezes a pessoa está precisando e vocês esquecem daquela pessoa. Então, lembra de alguém que queira, que possa querer realmente ter um peso ideal, que ouviu falar que uma pessoa está querendo mudar esse ano e resolver esse problema. Então, façam isso pelas pessoas, né? Compartilhem. Você está fazendo um bem para outra pessoa também. E falando desse caminho do emagrecimento, por exemplo, várias pessoas aqui devem ter passado por, às vezes, um programa ou optou por medicamento, várias coisas. Emagreceu. E aí, às vezes, fica essa sombra, né? Ah, eu vou voltar a engordar de novo. Ah, eu vou... Tá. De novo, Rê. Gente, acho que é vozinha de robô. Eu acho que alguém quer falar com você. Né? Eu acho que alguém está querendo se conectar com essa tríade além do universo. Não, não, pera. Eu vou tentar de novo aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Cá, segura aí que eu vou dar uma olhada aqui, por favor. Tá bom. A gente estava falando sobre, já perdi, que a Renata falou do exército extraterrestre, que quer até entrar em contato com a força aí maior, que eu até me perdi no caminho. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, melhorou, Rê. Ouvindo agora? Sim. Estão me ouvindo? Tá. Foi? Ah, então. Espero que não apareça essa vozinha. Vamos lá. Aí, então, pensando nesse processo de emagrecimento, quero me manter magra. Ou quero manter naquele peso ideal. Tanto a Camila, quanto a Paty, quanto eu, vamos trazer ferramentas de manter. Legal. Programas de vai lá e acontece. Emagrecer, às vezes, é até fácil.
a gente, em uma semana, saudavelmente, com equilíbrio, dieta, só que a dieta e treino, meio a 1 quilo, né, Cá? Por Sim. semana. Né? E ainda com questão comportamental, isso aí nunca foi estudado, vale a pena somar. Mas esse é o que a gente conhece hoje mais comum, que é alimentação equilibrada e treinamento. Sem som, Rê. Sem som. Parou? Parou. Estão me ouvindo? Agora deu. Tô congelado? Agora sim. Agora Tava congelada. E no treinamento também existe o treino certo para manter o emagrecimento. Sim. E não é, independente se é aeróbio, se é muscular, se é combinado, seja o que for, precisa ter um X de intensidade, precisa ter um X de estímulo. Porque é muito comum, emagreci, tô ótimo. Aí eu pego o centro, encosto, e aí acho que vai ficar assim forever, né? E às vezes não, né? Então, para que eu gerei um caminho, né? Eu construí uma estrada. Então, eu tenho que continuar nessa estrada. Então, é um trabalho de educação, de reeducação, de conexão. Eu não gosto, às vezes, muito de falar de educação, mas de conexão, né? Então, a gente... hábitos, eu falo que é muito... Estão me ouvindo? Uhum. É novos hábitos, né? E manter, porque quando você emagrece, o treinamento e a alimentação e o comportamento tem que continuar. Porque, na verdade, não é só por um período. Aquilo a gente não quer por um período, a gente não quer aquilo só 3 meses. Nós queremos que perpetue, que você siga adiante, que você tenha, que você aprenda e siga. E a gente vai, depois de 3 meses, a gente terminou, a gente vai cobrar isso de vocês. Tem uma manutenção de encontros. Não vamos largar, não. Exatamente. A gente vai largar, não. É uma manutenção. Vai ser. Lembrei que aqui é uma mentoria. Quem entra nessa primeira turma vai ter regalias. Vai ter regalias. Mentoria. Então, são 3 mentoras, no mínimo de 1 ano. Então, aí é um processo que a gente vai trabalhar com muito carinho, mas o mais importante é que vocês também já saiam dessa live com caminhos de percepção de que tudo que a gente está passando, que você já consiga até aplicar amanhã. Porque é a nossa missão do nosso projeto também. Que você consiga aplicar hoje e amanhã. Então, a gente só tem o hoje. O hoje é o único que existe. Se a gente conseguir executar o que a gente tem que executar, vai 70% no hoje, pensa o que sobra, né, Paty? Para o passado e para o futuro. Nada. Verdade. E aí a gente só equilibra para projetar para o futuro. É verdade. Então, olha, gente, hoje, por exemplo, eu acabei, antes da live, eu estava falando com uma pessoa e ele é terapeuta. E aí ele estava com um problema também de... Ele não estava nem obeso, pelo contrário, ele estava emagrecendo, um homem. Estava emagrecendo por causa de problema de trabalho. Entendeu? Então, resolvendo o problema dele de trabalho, e olha, ele faz atividade física e faz bike. E ele estava emagrecendo mais do que ele falou. Olha, ele falou assim, eu estou comendo uma coisa, eu estou fazendo uma coisa, mas é o quê? Ele tem um grau de esquizoidismo, que a gente fala, né, que é o primeiro traço, e que faz ele emagrecer. Ele não tem nada de problema, não é, não, porque ele está com problema de tireoide, ele está emagrecendo, nada, fez todos os exames, nada, tá?
só um problema psicológico, da mente, que não está deixando ele engordar, pegar nem massa. E aí, eu estava conversando com ele, a gente vai fazer certos exercícios, e aí ele vai voltar ao normal dele. Mas é por causa de trabalho. Tá? E ele é um terapeuta, trabalho. Então, é assim, e fala assim, mas ele é terapeuta. Gente, como a Renata falou, todo mundo tem problema. Todo mundo. Só que a gente se cuidar, é difícil a gente entender a gente mesmo. A gente entende os outros. Só que a gente precisa também de um terapeuta. Como eu preciso de uma terapeuta, como a Renata precisa também de uma pessoa que trabalha com o corpo dela, e como a Camila também. Às vezes, tenho certeza que ela faz alguma coisa, fala assim, ela vai consultar uma amiga dela, Nutri. Amiga, você tem alguma coisa? Gente, é normal isso, a gente perguntar para colegas que trabalham na mesma área. Né? Então, não é porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho... Gente, todo mundo tem algum problema. Todo mundo. Todo mundo. Então, é só ajustar que consegue. E aí, a gente vai entendendo que esses problemas eles vão ficando cada vez diferente. A gente vai tendo um outro olhar. Eu gosto muito dessa palavra de pujança, um olhar, uma força interior, né? E ela vai, e isso às vezes muitas vezes não está ligado com a idade, não. Não. Tá ligado como você encarou aquilo, como você quer encarar. Então, são vários olhares, né, do mesmo. Eu tenho esse olhar hoje mais ainda comigo devido ao câncer, mas eu não tinha noção quanto eu tinha essa conexão comigo. Ela já era um pouquinho já lapidada, assim. Mas o que eu mais vejo, mais que eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. Então, o autoconhecimento é para a vida toda. Então, mais ferramentas, mais caminhos que nós tivermos para a gente viver essa vida, que é uma bênção, né? Melhor é. Ela vai ficar menos árdua, menos, sofrida, porque a gente tem a escolha. Isso é uma bênção. A gente pode escolher o agora, né? O tanto agora quanto o amanhã. Mas cada vez que a gente se conecta com novas experiências, novas pessoas, novos caminhos, né? A gente vai colher, com certeza, outros resultados. Então, essa é a nossa proposta dessa tríade de força mesmo, desse tripé de união. Tá ótimo. Menina, já tá dando quase 1 hora. Vamos falar alguma coisa. Na terça-feira que vem é carnaval. Uhum. Vamos fazer a live no carnaval mesmo assim? Eu acho melhor fazer na quinta-feira. Para mim. Quinta posta. O que vocês acham, gente? Quem tá aqui na live? Vocês querem na quinta ou na terça de carnaval? Fala assim, eu quero no carnaval. Vai estar todo mundo lá na folia. Põe aquela festinha no carnaval e na quinta um joinha. Vamos ver. Ou se não põe terça ou quinta. Ou pode ser terça e quinta. Mas solta aí. Se for fácil, o ícone. Carnaval. Aí vocês falam, quem está aqui na live. Quem não estiver na live, fala que vai ver a live depois. Coloca lá nos comentários. Para a gente saber. E aí a gente manda para você os resultados, né? Porque para mim não tem problema nenhum. É 6 horas da tarde, não tem problema nenhum. Mas quero saber de vocês. Pessoal, também consigo fazer. Eu vou estar viajando, mas aonde você vai tem internet, tem tudo, então a gente faz de onde a gente vai, não tem problema. Tá, então vamos deixar ali em parênteses como pré-determinado quinta, né? Falem um oi. Esse pessoal tá tímido hoje. Ninguém
o pessoal tá tímido mesmo. Vocês estão tímidos hoje, vocês estão sentados no sofá. Terça mesmo. Terça mesmo. Ah! Quinta. Eita, começou. Eita! Tá 1-1. Cadê a Quem entra agora desempata. Quem vai desempatar? E o tema? E o tema? É quinta-feira ou terça-feira. Vocês colocam aí o que vocês está querem. entrando agora, nós estamos votando para nossa live aí, que é terça-feira. Vou pular uma carnaval e vou emagrecer. Olha lá. Vai sim! Com certeza. Gente. Oi, Cida linda! Bom, a gente decide se vai ser na terça ou na quinta, a gente manda a live, manda o post para vocês. Para mim, tanto faz. Tá bom? Vai ter enquete, não sei nos 3 perfis, mas eu costumo fazer a parte que costuma ver também. Então a gente faz uma enquete, respondendo pela enquete na terça ou na quinta, a gente mostra o resultado para vocês. Isso, é isso mesmo. Tá bom? E aí a gente tem também uma... E quem quiser fazer pergunta, coloca aí para a gente responder na live, na próxima live. Vai estar gravada, tá? Então comentem lá, eu estive na live, gostei, deixa essa pergunta, ou enfim, tenho dúvida, indica alguém que você possa aí trocar aqui. A gente vai estar falando sobre comportamento, sobre emagrecimento, na questão da alimentação, treinamento, sono, então várias coisinhas aqui. É, legal. Também podemos falar sobre menopausa, porque menopausa a gente também... pode falar sobre doenças, né, autoexistentes, questões que interferem, que falam que é como sombras, né, do emagrecimento, de um peso saudável, né? A gente pode falar dessas pessoas especiais que acabam colocando títulos, né, que não pode, que é mais difícil, e a gente vai discutir até que ponto é difícil, isso é tão verdade mesmo, o que a gente pode contribuir. Muito bacana. Quem falou? É minha mãe. Oi, mãe! A minha mãe, a fala. Ai, maravilhoso. Gente, ela tá doida que a gente fala sobre menopausa e emagrecimento, porque ela tá com um fator assim, que ela às vezes ela não quer comer, mas o organismo dela, o mental dela fala assim, eu vou ter que comer. Então, eu já passei por isso, né? Vou fazer 60, já passei por isso. Então, eu posso falar por mim, né, de menopausa. Realmente nós temos isso, mas a gente pode fazer uma reprogramação mental para isso, para melhorar isso. E também eu posso indicar alguns óleos essenciais para isso. Inclusive, a aromaterapia é perfeita para tudo, né? É incrível a aromaterapia. Os óleos essenciais é bárbaro. E eu posso indicar também com exercícios também da terapia, eu posso indicar também para vocês junto com os óleos essenciais, porque é uma coisa do organismo, né, gente? É menopausa, não tem como, é do organismo, não é mental, uma coisa que acontece mesmo, não tem como. O que a gente pode fazer é psicológico, não tem jeito. A menopausa ela acaba desregulando, às vezes, seu sono, o climatério prejudica muito, porque a pessoa fica incomodada, não consegue dormir. Então, assim, é muito complicado. Não é o mental, não, mas ela vai acabar mexendo com o psicológico, querendo ou não. Isso, fica ansiedade, fica com mais irritabilidade. E aí, o que eu faço? Eu costumo falar dos óleos essenciais para a pessoa, porque para mim foi assim muito, muito importante, tá? Colocar um lavanda para dormir, o yang yang para menopausa, sabe, no difusor, cheirar, passar aqui, sabe? Assim. Eu também tem que fazer uma live de óleos essenciais também, vai ser interessante. Vamos fazer.
Vamos fazer. É bem legal. Falo também da parte de treinamento. Hoje a gente tem vários estudos que olham os hormônios. Então, assim, a gente consegue gerar treinamento que sim vai mexer na questão hormonal. Sim. Então, dependendo do estímulo e do treino, tanto de intensidade quanto de volume, a gente pode mexer hormonalmente. Mas como a gente vai falar nas próximas aulas. Então, eu vou trazer bem treinamento e hormônios, tá? Então, a gente vai estar olhando bem para esse, porque é muito delicado e é muito importante a gente falar sobre isso. Aí a gente pode fazer também sobre os olhos, quais são os mais importantes para a mulherada, entendeu? Para ansiedade, para calma, para dormir, para menopausa, para a libido. A gente pode falar. Eu posso trazer, inclusive, gente para falar sobre isso, da própria doTERRA, para falar sobre isso. Falar nisso, tem que me cadastrar, hein? Eu quero, eu super quero. Só me chamar depois. Mas é isso, pessoal. A gente está finalizando a live. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar aí semana que vem, mas vocês decidem se será na terça ou na quinta. Então deixa lá nos comentários que a live vai ficar salva. Ou responde pra gente na enquete. Se quiser alguns outros temas, pode deixar pra gente também. Perguntas, dúvidas, a gente está à disposição. Então, gente, boa noite, beijo e até a próxima. Até, tchau. Tchau.